virtude e não pecado, porque o amor é virtude e não pecado. E havia de lançar-nos um sorriso, um olhar, paternalidade erguida, abririam os umbrais do paraíso, clamando por nós. Missão cumprida, missão cumprida, missão cumprida. Clamando por nós. Missão cumprida, missão cumprida. Se o teu amor é fruto proibido, dera-me ser o grande pecador, assim para tudo, sempre demitido, trocando o paraíso ao teu amor. O Senhor Deus, turbado de desejos, diria ao nosso amor abençoado, fazendo vista grossa aos nossos beijos. Porque o amor é virtude e não pecado, porque o amor é virtude e não pecado, porque o amor é virtude e não pecado. Do paraíso, clamando por nós. Missão cumprida, missão cumprida, missão cumprida, missão cumprida. Desde que em 1902 apareceu o primeiro carro em Vila Real, que os vilarrealenses mostraram o seu interesse pelo automobilismo. E os primeiros concursos de automóveis aconteceram por ocasião das festas da cidade em 1926 e 1927, no campo do Grupo Desportivo de Salvação Pública. Mas foi em 1930 o ano em que se tomaram grandes decisões relativamente ao futuro circuito de Vila Real, que teve como grande impulsionador Aureliano Barrigas. Aureliano Barrigas é uma figura quase mítica da cidade. Na primeira década do século XXI, procurei, no quadro do trabalho que fazia no Museu de Vila Real, hoje Museu de Arqueologia e Numismática, através de uma primeira exposição, dar a conhecer essa figura. E foi frustrante para mim. Não recordo já se foi em 2007, 2008, mas deve ter andado mais ou menos por aí, ou 2006,
e verifiquei que havia, digamos, um conhecimento mínimo dessa figura que nós nos habituámos a reconhecer como o rosto do circuito de Vila Real. Naturalmente que deixei nessa exposição uma indicação clara, aliás escrevi no próprio texto do catálogo, que importava regressar, digamos, a essa figura, porque eu não tinha conseguido apreender a importância deste homem para além daquilo que a gente considerava, como e repito, o rosto do circuito. Em 2010, numa exposição que se fez num novo museu da cidade, também da responsabilidade do município de Vila Real, o Museu da Vila Velha, dei corpo a uma exposição onde, na minha opinião, e julgo que é consensual, dei conhecimento de praticamente todas as fases de intervenção do Aureliano Barrigas. É um homem que nasce em Vila Real em 1893, por isso muito marcado pela personalidade do seu pai, que era um homem militar, com, digamos, hábitos desportivos, nomeadamente a caça, o tiro, a esgrima, a tauromaquia, de que ficaram, digamos, um mínimo no ADN do próprio Aureliano. Ficou sobretudo o tiro, um tiro de atiradores civis, depois da implantação da República, que desenvolveu sobretudo através de um projeto que foi o próprio Clube de Caçadores, o primeiro Clube de Caçadores, digamos, de Vila Real. Mas Aureliano estava sobretudo vocacionado para as artes e também para o desporto. Aliás, o pai de Aureliano Barrigas dizia que se ele era profundo conhecedor no que respeita, digamos, às artes, ao desenho, à fotografia, à pintura, era sobretudo um grande conhecedor da parte do desporto. Praticara, como já disse, o tiro, praticara sobretudo motociclismo, a ponto de se embrenhar em tudo que era respeito à mecânica, primeiro das motas e depois dos automóveis, e criar, digamos, até e escrever 2 livros sobre mecânica e eletricidade, muito interessantes, são obras dos anos 20, do século XX, pioneiras, embora, digamos, fruto sobretudo, para além do conhecimento que tinha de muitas outras obras que tinham passado pela mão, do seu conhecimento como grande amador do motociclismo, corredor também, na primeira década e na segunda década do século XX, e do automobilismo, que ele, se não estou em erro, em 1924 ou 25, adquire o seu primeiro automóvel, julgo que um Fiat, que ele já conhecia bem por usar veículos idênticos noutras circunstâncias e que se adapta imediatamente. E talvez o motociclismo e o automobilismo vão criar-lhe, digamos, uma dinâmica interna que responderá, no momento em que conhece todas estas vias de circulação à volta da cidade de Vila Real, com aptidão para o desporto automóvel, num momento em que, digamos, praticamente esse desporto ainda não havia em Portugal, com a grandeza de um circuito de 7 km e 200 metros, como era o caso de Vila Real. Aliás, tão importante que ficou na história, quase mais importante que as corridas são o circuito. E hoje a memória desse mesmo circuito, que é hoje, repito, tão relevante quanto o retorno das corridas a Vila Real. Fundar o circuito de Vila Real não foi fácil, pois era um projeto novo e era preciso ter muita ajuda, principalmente financeira, para levar esta tarefa a bom porto. O dinheiro dos bilhetes para se assistir às corridas também ajudava nas despesas e tinha muita serventia para pagar aos corredores estrangeiros, para os prémios dos vencedores, para pagar as obras que eram necessárias fazer no circuito e também para comprar o material necessário para a segurança dos espectadores e dos pilotos. É um empreendimento que começa no final da década de 20, na minha opinião em 1928, quando o Aureliano Barrigas reconhece a importância de, digamos, todas estas vias circundantes da própria cidade, mas já o faz criando uma espécie de um grupo de trabalho onde envolve 2 irmãos, engenheiros técnicos, os irmãos Borges,
onde envolve o engenheiro Emílio Botelho, que era um homem ligado às estradas de Portugal, um homem com uma grande experiência profissional e que ele vai saber muito bem aproveitar, e ao mesmo tempo são representantes, como o caso da família dos Taboadas, que era do Luís Taboada, que era do José Taboada, representantes, praticamente os únicos representantes de 3 marcas aqui em Vila Real. E por isso ele vai mobilizá-los. Vai mobilizar também o Presidente de Câmara, que era o Dr. Roque da Silveira, que, não estando embora em 1931, está em 28, quando todo este sonho se começa a materializar. Só que a política, nessa altura, era uma política de recuperação do país. Estávamos a viver momentos dificílimos, o Dr. Salazar era orientado para a recuperação económica do próprio país. E vai ter que se esperar algum tempo. E vai ter que se esperar, sobretudo, do ano 1930, para lançar um imposto excepcional no que respeita, digamos, à compra da carne nos talhos da própria cidade, de 40 centavos em quilo, não é? Para as festas de 1931. Por isso vai-se criar um imposto de 40 centavos, repito, em quilo de qualquer carne adquirida nos talhos da cidade de Vila Real, para a realização das festas de 1931, onde se projeta imediatamente o primeiro circuito. Um circuito, por isso, muito interessante já nesse ano, que ganha preponderância no ano seguinte, em 1932, acorrendo à própria cidade 1000 automóveis, repara, não são 1000 automóveis de corredores, são meia dúzia de corredores, mas entraram na cidade 1000 automóveis, pessoas com idênticos interesses, não é? Com idênticos interesses, que vieram ver as corridas. E depois, sobretudo, em 1933. Em 32, constitui, digamos, a mobilização de corredores um ligeiro fracasso, embora importante, naturalmente, porque estávamos a dar os primeiros passos, mas em 33, digamos, já temos uma corrida a sério. Em 34, para além dos automóveis, entram as motas, e depois em 35, por razões que agora não vem ao caso, mas têm a ver com muitas razões, entre elas um acidente que se dá em Espinho e que de alguma forma inviabiliza a atividade do Automóvel Clube de Portugal, que era controlador das próprias corridas e co-organizador das próprias corridas, e por isso não realizou a atividade em 1935. Nós aproveitamos para fazer um alargamento da própria ponte, curiosamente, e recuperar o próprio circuito, que se torna internacional em 1936. Em 37 ainda é mais forte, 38 fortíssimo também, e depois termina com a aproximação da Grande Guerra. É o maior cartaz da cidade para uma figura extraordinária, lendária, que hoje podemos conhecer como desenhador, como fotógrafo, como grande responsável pelo circuito de Vila Real, que se chama Aureliano Barrigas. Antes das corridas, os carros faziam os testes no Jardim da Carreira para verificar a segurança do carro e do piloto. Depois, os bólides desciam para a Avenida Almeida Lucena para entrarem nas corridas, já que a meta era nesse local. O traçado do circuito foi durante muito tempo o seguinte: a partida era dada na Avenida Almeida Lucena e os carros seguiam para o entroncamento da Timpeira, Mateus, Estação do Caminho de Ferro, Ponte Metálica, Rua Miguel Bombarda, Rua Cândido dos Reis e depois Travessa Cândido dos Reis, após o que regressavam à Avenida Almeida Lucena, num percurso de 7.150 metros, feito por 20 vezes, num tempo máximo de 3 horas e 30 minutos. Este percurso manteve-se até 1950, ano em que se iniciaram as obras de alargamento da Ponte Metálica, pelo que os carros tinham de fazer a travessia do Rio Corgo pela Ponte de Santa Margarida, na Rua dos Ferreiros. Com a construção da Avenida Marginal, também houve algumas alterações. A curva passou a fazer-se a seguir à ponte. As décadas de 60 e 70 foram os anos de ouro do circuito. Em 1969 tiveram lugar as 6 horas de Vila Real, que reuniu corredores nacionais e estrangeiros e que se realizaram nos dias 5 e 6 de julho. Outra grande prova que marcou o início dos anos 70 foram os 500 km de Vila Real, que aconteceram nos dias 4 e 5 de junho.
promessas de ideal que em ti acreditei. Quero viver esta ansiedade que não finda, de beleza, amor, infância que neguei. Quero fitar a luz, o céu azul escarlate, ouvir a voz do vento, a voz do entardecer. Fitar aquele olhar de dádiva e resgate, no acaso em que sonha a luz do amanhecer. Quero fitar o sol, subir às comieiras, cantar o São Miguel das águas das ribeiras, a noite em plena lua, a paz do adormecer. Quero viver além da vida, além das eras, apoteose em flor de eternas primaveras. Para a vida não vejo, quero viver, viver. Quero fitar o sol, subir às comieiras, cantar o São Miguel das águas das ribeiras, a noite em plenilúnio, a paz do adormecer. Quero viver além da vida, além das eras, apoteose em flor de eternas primaveras. Para a vida não vejo, quero viver, viver. Viver além das eras. Eternas primaveras. Eternas primaveras, eternas primaveras, eternas primaveras. Comecei a ir às corridas muito jovem, porque nós somos da cidade, somos cá da vila, como se costuma dizer, e portanto as corridas faziam parte de nós. E depois ingressei nos bombeiros e aproximei-me muito mais das corridas com uma missão de colaboração mais direta. Não era só ir ver as corridas, era um colaborador, porque estando eu nos bombeiros, atingi uma posição de chefia rápida e comecei a ter responsabilidade
não era minha a responsabilidade só, era de um senhor do Porto, chamado Oscar, que era sargento da Cruz Vermelha, e ele é que era o responsável da segurança nessa altura. Ele é que trazia os correístas, trazia as malas de primeiros socorros e tal, que a comissão lhe pagava. E então a responsabilidade da segurança ficava a cargo desse senhor. É claro, ele chegava, tudo isso era conversado com os bombeiros, com os superiores dos bombeiros, onde eu estava inserido. E pronto, e comecei a ficar mais ligado, e também por causa de outra coisa, é que alguns elementos da direção da Comissão Permanente faziam parte da direção dos bombeiros. Isso tudo facilitava um bocadinho. E começamos a fazer uma colaboração direta. Há uma coisa que eu gostava de recordar, porque nem toda a gente se lembra, que é o seguinte: o circuito de Vila Real, com a Comissão Permanente, que eram os que organizavam tudo nas corridas, em colaboração com o Clube Automóvel o Automóvel Clube Portugal, fizemos uma montagem, fizemos porque eu também colaborei, fizemos uma montagem que ainda estão lá algumas provas disso, quando a meta era ali ao pé do Abrantes. Nós fomos o único circuito que tinha uma central que ocupava a área toda das boxes. Um carro que estivesse no princípio da boxe ou que estivesse no fim, as mangueiras chegavam de um lado ao outro. Tinha mangueiras que se visitavam, esta visitava aquela visitava esta. E foi uma coisa inédita, porque não foi feito em qualquer circuito onde a gente tinha conhecimento, não tinha nada disso. Claro, aquilo durou pouco tempo, embora nós tivéssemos ao longo do circuito, como tem agora, um conjunto de extintores e pessoal para trabalhar com eles, que era uma coisa extraordinária. Nós tínhamos o circuito partido ao meio, daqui da meta até lá acima a Mateus, até à escola de Mateus, era da Cruz Verde, na altura dos bombeiros voluntários, e de Mateus até à meta era do Salvação Pública, que era assim como se denominavam os bombeiros na altura. Agora Cruz Verde e Cruz Branca. Fomos responsáveis desse sistema, sempre que a Comissão Permanente esteve em execução, sempre que a Comissão Permanente foi a organização direta do circuito, nós é que fazemos esse tipo de segurança. Agora, a partir da altura em que apareceu o Clube Automóvel de Vila Real, a coisa já se